Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. E antes da gente começar com o conteúdo, eu queria entender um pouquinho de onde vocês são, de quais são os idiomas que vocês ensinam. Se tem alguém aqui da área de PLE, de inglês, que quem é ou quer começar a trabalhar como professor particular, coloquem aqui para mim no chat, por favor. Ai, que legal, professor de espanhol. PLE, bacana. E todos aqui trabalham como professor particular? Ou querem começar? De alemão, Kátia, que diferente, que legal. A Sofia trabalha como professora de inglês, espanhol e PLE e como tradutora também, que bacana. Professor de espanhol, Adriana May também, legal, bacana. Gente, que legal. Bom, o objetivo dessa palestra de hoje, né, é que a gente consiga entender um pouquinho melhor sobre o que que é branding e que a gente consiga explorar um pouquinho o que que engloba todo esse universo, tá? Eh, eu vou falar aqui um breve sumário do que a gente vai ter hoje nessa palestra, então eu vou me apresentar para vocês, a gente vai ler um pouquinho sobre o branding, a gente vai falar sobre identidade de voz, conexão e engajamento, e depois eu deixo os meus contatos, caso vocês queiram bater um papo comigo depois. Mas antes da gente começar, eu queria muito fazer um pedido para vocês. Eu quero pedir muito que a participação de vocês. Então, vocês podem participar aqui pelo chat, vocês podem falar pelo microfone também. Fiquem à vontade, mas o intuito daqui é que a gente tenha realmente essa interação. Posso contar com vocês? Sim? Aí, legal. Bacana. Perfeito. Então, bom, vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruna, eu amo criar conexões com as pessoas. Eu comecei a minha carreira como professora de PLE, depois eu fui para a área de inglês. E quando eu comecei a empreender, lá em 2016, gente, eu tive que aprender muita coisa que não envolvia sala de aula, preparar material para aluno, lidar com aluno, avaliar desempenho, dar testes e tudo isso que engloba o nosso universo da sala de aula, né? Então eu tive que me desenvolver em outras áreas que o empreendedorismo ele exige que você aprenda como professor particular. E nesse desenvolvimento, eu acabei me apaixonando por marketing, por branding, por comunicação. E foi assim que eu comecei a construir a marca da minha escola em 2018. Mas ano retrasado, eu acho que eu tive assim uma coisa que foi um momento de autorreflexão, vamos dizer assim. Eu achei que o empreendedorismo não era para mim, eu achei que, eu cansei de ser empreendedora, eu prefiro ser CLT e eu vou voltar para o mercado de trabalho. Minto, voltar não. Eu fui para o mercado de trabalho porque a minha carreira toda foi construída como professora. Então, eu fui para o mercado de trabalho, eu fiquei por um ano no mercado de trabalho, no mundo corporativo, como CLT, e aí eu percebi que não era isso que eu gostava. E aí, no meio do ano passado, eu voltei para a educação, mas eu voltei como sócia da Leti Ortiz, que está aqui hoje, uma querida, um beijo, Ler, e que também ela tem hoje a escola de idiomas. Bom, mas agora que eu já me apresentei, vamos um pouquinho para o conteúdo. Primeiro de tudo, o que que é branding, né? E eu trouxe aqui essa frase do Seth Godin, que ele escreveu muitos livros sobre marketing. E ele diz assim: uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que juntos eles são responsáveis por fazer o consumidor escolher um produto ou serviço em vez de outro. Então, eu acredito que o branding, né, ele seja um ecossistema da sua comunicação. Então, aqui ela está a sua empresa, mas essa comunicação ela precisa ser muito fluida e você precisa que a sua comunicação ela seja fluida em todas as outras áreas. Então, com os seus clientes, sejam eles alunos, com os seus parceiros, se você já é um professor que está
trabalhando às vezes com mais professores em uma mesma instituição, se você tem fornecedores, se você tem colaboradores abaixo de você, às vezes um professor em particular muito grande, às vezes tem uma secretária, um social media, enfim. Só que essa cultura e essa comunicação, ela precisa estar muito viva e super bem alinhada em todos os pontos de contato. E não só no ponto de contato, por exemplo, só com o seu cliente. Não adianta você ser uma pessoa com o seu cliente, ter uma comunicação com o seu cliente, mas não ter uma boa comunicação, um bom relacionamento com o seu parceiro, com seus fornecedores, com seus colaboradores. Ou, por exemplo, não adianta você ser um professor muito bom, mas não ser uma pessoa que, como eu posso dizer, não pode ser tão bom, vamos dizer assim, vendedor. Vender a gente aprende, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas vendas a gente aprende. Eu tive que aprender, sofri muito, confesso, mas aprendi. Então, assim, o processo, ele também precisa ser, essa comunicação, ela também precisa fluir dentro do processo. Bom, mas se os slides anteriores, eles ficaram meio conceituais e tal, e ainda vocês não conseguiram entender muito bem o que que é branding, e muita gente fala sobre isso. Eu trouxe aqui essas duas imagens para vocês, que quem usa brinco de argola? As mulheres que estão aqui, me respondem. Quem gosta de brinco de argola? Não? Alguém aqui usa brinco de argola? Opa! Um monte de gente usa brinco de argola, legal, bacana. E quem aqui gosta desse animal print aqui que estava super na moda, tá super na moda, enfim, não sei mais. Um monte de gente falando, eu também, só um vestido. Legal. Assim que vocês viram essas fotos, vocês provavelmente pensaram em alguém, eu acho. Estou usando um agora. Su, estou usando um agora. Provavelmente, quando vocês viram essa foto da argola, ou da estampa de animal print, vocês pensaram em alguém. Provavelmente, ou vocês pensaram em vocês, o que vocês têm no seu guarda-roupa, ou vocês pensaram em uma pessoa que gosta muito disso. Tô certa? Tô errada? Verdade. Minha antiga chefe. Eu tenho uma amiga que ela ama animal print. E, gente, sempre que eu vejo essa estampa, na hora eu me lembro dela e mando uma mensagem assim para ela. Nossa, Debbie, achei uma coisa que é a sua cara. E por quê? Isso é branding. Sabe quando a gente bate um olho em alguma coisa, ou em algum produto, ou a gente come alguma coisa que a gente se lembra de alguém ou de algo? Isso é branding. Isso é marca, isso é força de marca, isso é poder de marca. Eu trouxe aqui outro exemplo para vocês, que são essas duas canetas. Temos essa caneta aqui e essa caneta aqui. O que vocês veem de diferente nessas canetas? Vamos começar por essa primeira aqui. O que vocês veem de diferente entre elas? Essa primeira, vamos ver o que essa primeira caneta dura, clássica, formalidade, uma parece mais chique, elegância, dura no tempo, luxo, boa, legal. Rica, legal. E essa outra caneta aqui, o que vocês percebem nela? A segunda caneta. Básica, boa, algo mais para o dia a dia, praticidade, comum, prática, eficiente, perfeito. Prática perdeu, compra outra, não é caro. Gente, vocês conseguem chutar o preço dessa primeira caneta aqui? Vocês conseguem imaginar quanto custa uma caneta dessas? R$ 60, R$ 500, R$ 15.000, 150, R$ 200. Adriana, 12.000 ou 12 reais? Mais aparência. Se tiver pedras precisas, é caríssima. Gente, essa caneta ela não tem pedras, ela não tem nada, mas ela custa quase 20, né? 25 de março. É isso aí. Essa caneta, essa marca, é de uma marca chamada Montblanc.
e ela custa quase R$ 5.000. Gente, R$ 5.000 uma caneta. Por quê? Por que que uma caneta custa R$ 5.000 e a nossa boa e prática Bic custa R$ 2,50? Falei que era rica? Valor de marca, é exatamente. É o que que essa marca ela traz para o cliente. Então a gente começa a perceber e a pensar que isso é branding, é a força da marca, o valor que ela tem, e não é sobre produto. A gente tem quantas marcas de caneta que variam de R$ 2, R$ 15, R$ 200, R$ 5.000. E isso é muito interessante porque como que a gente quer ser lembrado pelos nossos alunos, né? Quando eu falei para você sobre essa estampa aqui, e que essa estampa, assim que eu bati o olho, eu lembrei de uma pessoa. Então, como que a gente quer que os nossos alunos, a gente quer que os nossos alunos se lembrem da gente, né? Então, trazendo essa reflexão, eu digo que não é sobre o seu produto ou o seu serviço que faz a diferença e que ele é o diferencial, mas assim o valor percebido pelo seu cliente. E a pergunta que eu quero fazer, que a gente comece a refletir aqui é: como que você se faz ser percebida? Se faz ser percebida pelos seus alunos? Qual é a percepção que eles têm de você? Qual é o diferencial que você enxerga, ou que eles enxergam que você faz na vida deles? Gente, quem lembra das paletas italianas? Aquele sorvete. Quem lembra do sorvete das paletas italianas? Ah, alguém levantou a mão. A Cleide. Cleide levantou a mão. Gente, as paletas italianas eram caríssimas. Era, sei lá, R$ 20 esse sorvete. E eu lembro que na época das paletas italianas, primeiro assim, né, que o produto ele tinha dois problemas. Um, porque era sazonal. Na verdade, assim, era um produto comum e era super sazonal, né? Sorvete. Quem consome, às vezes, sorvete na época do frio? Também sou das fases das mexicanas. Ai, também teve é verdade, das mexicanas, é verdade. Não, perdão, não é das italianas não, são das mexicanas, perdão, olha, eu viajando aqui. É. Eh, eu lembro que na época que começou a abrir, gente, tinha uma em cada esquina. Não sei se vocês lembram, vocês passavam assim de carro, você via uma em cada esquina, assim. E eram uns lugares grandes, com 2 andares. E o que que eles vendiam? Sorvete, em palito. Só um. Tipo assim, só tinha aquilo, só tinha esse produto. Caro. O produto era diferente? Não. Um monte de marca começou a surgir. Tinha um monte de paleta mexicana, um monte. E elas duraram. Quem aí conhece alguma loja de paleta mexicana que ainda existe? Que ainda tem um estabelecimento? Por quê? Não é sobre produto, só vejo no supermercado. Vocês sabem que eu tive uma aluna que ela teve aulas, ela tem aulas comigo já tem um tempinho, e numa das nossas aulas, a gente começou uma aula tal, e eu não sei por quê. Mas nessa aula a gente começou a conversar e eu comecei a contar para ela das minhas experiências espirituais. E eu comecei a falar para ela o que, que eu tinha vivenciado, porque, enfim, eh, o que, que eu tinha vivenciado na questão da religião, e comecei a falar para ela sobre Deus tal. Ela começou a chorar. Ela chorava, assim. E eu fiquei assim: "Meu Deus do céu". E ela falou assim pra mim: "Nossa, teacher, muito obrigada por essa aula de hoje. Eu não sei como te agradecer por isso, porque o meu coração estava tão trancado e eu não acreditava mais em nada, porque eu sofri tanto com essa questão religiosa, mas te ouvindo, eu fiquei tão emocionada e tão feliz que eu sinto que eu tô pronta para dar um outro prazo, um outro passo". E ela chorando. E assim, a aula foi em inglês, eu dei conteúdo de gramática, essas coisas? Não.
É que se conectar emocionalmente com nossos alunos é imprescindível. É super verdade, Maria. E me acontece muito, é verdade também. E eu acho que é muito interessante, porque a gente começa a se questionar, né, no sentido de: "Opa, perdão, até perdi o fio da meada aqui, gente, me desculpa". Então a gente começa eu, por exemplo, nessa com essa minha aluna, me conectei com ela num nível emocional tão profundo, que a aula não foi sobre gramática, vocabulário e melhorar a pronúncia dela, melhorar os tempos verbais. E eu acredito que é sobre isso que a gente fala sobre branding. Assim, me dói dizer isso, mas eu acho que pra gente que trabalha com idiomas, o que a gente faz, o idioma que a gente ensina, a gente não sei alemão, tá, mas principalmente inglês, ele se tornou uma commodity. É triste falar isso e é doído falar isso. Ele se tornou uma commodity porque, assim, a gente já tem muita gente fazendo, a gente tem muitos preços, a gente tem muitas plataformas. Então, assim, se tornou infelizmente, uma commodity. Eh, o como, ele também pode ser um diferencial, mas ele ainda assim é facilmente copiado. O que que eu quero dizer com isso? Eh, o como. Por exemplo, como você dá aulas? "Ah, mas Bruna, eu faço um PowerPoint, eu preparo uma aula lá toda bonita e toda estilizada para o aluno, toda personalizada, eu vejo as necessidades do aluno, eu entendo o perfil dele, eu uso um site X, eu uso uma plataforma tal", eu não sei, mas isso ainda assim é facilmente de ser, copiado. É igual a gente fala sobre as paletas mexicanas, que não diferencia produto. Então aí vocês falam pra mim: "Nossa, Bruna, então tá tudo acabado. Então eu paro de dar aula aqui e vou procurar outra profissão". Não, não. Mas a gente pensa sobre o porquê. E o porquê, eu acredito que seja o pulo do gato. Porque o porquê ele tá ligado diretamente e ele interfere no porquê que a gente começou a ensinar inglês, a ensinar espanhol, a ensinar alemão, a ensinar PLE. Olha só que interessante, eu vi uma pessoa que falou sobre alemão, uma única professora que falou sobre alemão, isso ficou na minha cabeça. E eu sempre trago agora para os meus exemplos. E olha que diferencial, porque assim, eu vi muita gente falando espanhol, mas eu vi uma única pessoa falando de alemão e ela tá na minha cabeça, essa professora. Sempre que eu falo sobre alemão, eu lembro dela. Olha que interessante. Só um parênteses, desculpa. Então, o porquê, ele mostra qual que é a nossa autenticidade. Por que que vocês começaram a ensinar inglês, espanhol, português? Vocês sabem que eu tive uma outra aluna, recentemente, e isso é porque você se conecta com seus alunos, eu me conecto com os meus alunos, com minha experiência de chegar ao Brasil e não saber falar nada. Forte, muito forte esse seu exemplo, Maria, muito forte. Essa parte de não saber falar nada. Isso conecta muito forte mesmo. Eh, eu tenho uma aluna, na verdade, que ela procurou a gente em final de outubro do ano passado, falando assim: "Bruna, pelo amor de Deus, eu preciso falar inglês, porque eu vou ter uma viagem para os Estados Unidos e eu vou passar uma semana na Amazon. E só vai a alta liderança da minha empresa e o meu chefe também vai. Eu preciso falar inglês". Falei e ela falou: "Eu faço o que for". Falei: "Não, tudo bem, vamos começar as aulas, tal". Gente, na primeira aula, a aluna só falava "Hi, good morning". Ela só falava "bom dia". E a gente tinha novembro, dezembro, janeiro, 3 meses para fazer ela falar. Não só ela falar, mas ela entender, ela se comunicar. Falei: "Bom, vamos".
temos que fazer, a gente vai fazer e bora. E a gente fez aulas todos os dias. Ela fluiu super bem nas aulas. Ela fez uma ligação, uma videochamada com a Amazon, ela foi super bem, isso para ela foi uma motivação, que na hora, tipo assim, a cabeça fez abriu. Nossa, eu consigo falar inglês. Nossa, olha esse mundo de oportunidades aqui que se abriu para mim que eu não via antes. Assim, o mundo dela era só Brasil, só português e talvez um pouquinho do espanhol. Quando ela percebeu que ela dava conta do inglês, o leque dela fez assim, abriu. Isso como professora é extremamente gratificante você perceber que você fez parte do processo desse aluno. E eu estava super empolgada, eu falei assim: "Gente, essa menina, uhul, vai arrasar nos Estados Unidos, eu tô super feliz", eu parecia aquelas, os técnicos de futebol, quando o time faz o gol e aí você vibra junto, tal, eu estava assim: "Nossa, a gente vai arrasar, vai ser top, não sei o quê". Aí, ela chegou numa terça-feira assim pra mim: "Ai, Bruna, eu tô muito triste". Eu falei: "Meu Deus do céu, o que que aconteceu?". "Não, Bruna, eu participei de uma live ontem e eu não entendi nada que a mulher falava. Ai, Bruna, eu não sei se eu vou dar conta dessa viagem. Eu não sei". Ela falou assim, isso era uma terça. Ela falou assim: "Eu tô com diarreia desde domingo. Eu acho que eu não vou dar conta dessa viagem. O meu chefe vai e não sei o quê. E tem um cara no meu trabalho que quer puxar meu tapete". E aí ela começou a entrar nesse fluxo de pensamentos. Gente, ela estava há 3 dias da viagem. 3 dias da viagem. Eu até falei assim pra ela, eu falei: "Tá". E na hora, assim, aquilo veio pra mim de um jeito que eu falei: "Tá, ok, como que a gente lida com isso?". Enquanto eu fui perguntando pra ela do tipo: "Tá, mas por que que você tá sentindo isso?". E eu pensando aqui: "Bruna, o que que você vai falar pra essa aluna?". Pra ela conseguir ganhar de novo a autoconfiança dela. Porque se ela não tiver confiança nela mesma, puxa, aí, desculpa, mas vai por água abaixo o negócio. E aí a gente conversando, e aí eu falei pra ela assim: "Ó, o seguinte, você lembra como você começou?". Falei assim, e ela falava assim: "Eu não lembro". Eu falei: "Tá bom, então eu vou te falar". Falei assim: "Mas agora você vai ter que acreditar em mim, no que eu vou te falar". Falei assim: "Porque eu não tô te dando, isso de bandeja". Eu falei assim: "Você começou assim, você não". Eu falei assim: "Eu falava com você, eu te fazia perguntas em inglês, você falava assim pra mim: 'Aham'". Eu falei assim: "Eu tô te fazendo uma pergunta", e ela: "Ok, yes". Falei assim: "Você lembra disso?". E ela começou a rir. Ela falou: "Ah, eu lembro". Eu falei assim: "Então". E a gente construiu todo um caminho para isso. Eu falei assim: "E a sua prova, uma das suas provas foi que você fez a sua reunião online. Você lembra da sua reunião online?". Ela falou: "Eu lembro". Eu falei: "Como é que foi?". Não, aí a pessoa falou, eu consegui entender, eu consegui conversar. Eu falei: "Aham, e o que mais?". Não, aí eu comecei a conversar com ela, eu consegui entender, a gente fugiu do tópico que eu tinha me preparado, mas eu consegui entender tudo e responder tudo. Eu falei: "Então você, só por causa de uma live, você não desaprendeu a falar, você não consegue mais". Fazendo esse exercício com ela, gente, e acho que a última e uma coisa que é muito legal, que eu tenho pra mim, é que a gente precisa entender com quem a gente tá lidando. Essa aluna, ela não é uma aluna tão, como que eu posso dizer? Ela é uma aluna mais dura, ela é uma aluna mais bem posicionada. Então você já consegue perceber pelo jeito que ela se comporta, pelo tom de voz, pela pela postura corporal dela, enfim. Então eu falei assim para ela: "Olha, você tem 2 caminhos a serem seguidos aqui na sua live, ou perdão, na sua viagem". Falei: falei assim: "Você", eu falei assim: Má, vai doer, vai ser um desafio para você, mas você tem 2 caminhos". Eu falei: falei assim: "Você vai, na primeira dificuldade, você vai sentar e chorar e vai desistir, ou outro, você vai respirar fundo, você vai e você vai para o fight, e vai, e luta". Falei assim: "O que que você vai escolher?". Ela falou: "Bora, vamos para o fight". Eu falei assim: "É isso, é sobre isso". Falei assim:
vai ser desafiador, mas você precisa continuar porque você tem poder de continuar, você tem todas as ferramentas na sua mão. Eh, e eu achei isso muito interessante, porque foi até engraçado nessa aula, gente, porque eu conseguia visualizar, sabe aquela cena do Rock Balboa, aquela música? Tan, 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 tan. Gente, porque foi exatamente isso que moveu ela. Ela saiu dessa neura, desse fluxo de pensamento, ela viajou. E aí, nessa viagem, eu mandei uma mensagem para ela na segunda-feira. Eu falei assim: e aí, tá dando tudo certo? Não sei o quê, só para checar, né? Aí ela falou: nossa, tá incrível. Meu chefe me elogiou, falando que eu tô falando super bem. Eu tô entendendo tudo. Eu tô conseguindo me comunicar. Aí o alívio da teacher vem, né? Beleza, deu certo. Então, assim, mas por que que eu tô contando tudo isso? Porque eu não acredito, e na verdade, o branding, ele não é só sobre uma paleta de cores. Ah, vamos colocar um vermelho aqui e um azul, que a gente vai conseguir ser. Todas as escolas de idiomas usam vermelho, então a gente tem que usar vermelho na nossa comunicação, para assim que a pessoa bater o olho, a gente vai ser visto como uma escola de idiomas ou como um professor particular. Branding também não é só usar fontes de texto. Ah, eu vou escolher essa fonte de texto aqui porque ela é mais redonda ou ela é mais serifada, então não sei o quê. Não é só sobre isso. Não é só sobre criar uma logomarca. Não é só sobre usar símbolos. Tudo isso é branding, sim. Mas a questão principal é: quem é você? A pergunta que eu fiz lá atrás para a gente refletir. Então, como que você é conhecido ou conhecida pelas pessoas próximas a você? Quais são seus valores inegociáveis? O que seus alunos falam ou eles pensam sobre você e a sua aula? O que seus colegas têm a dizer sobre você? Pelo que você gostaria de ser reconhecido? Eu descobri que o meu maior diferencial é a conexão que eu faço com cada aluno. Gente, isso não é da noite pro dia que a gente descobre, mas é uma coisa que a gente começa a refletir. E a gente pode perguntar para essas pessoas próximas a nós, e assim a gente vai colhendo essas informações. Mas eu descobri que o meu maior diferencial é a conexão que eu faço com o meu aluno. Eu não chego na sala de aula e dou conteúdo. Quando eu vejo que o aluno não está bem, eu falo: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E aí o aluno fica a critério do aluno abrir para mim ou não. Se ele não abre, legal, bora seguir o conteúdo programado. Se ele abre, gente, não tem como eu ouvi uma coisa pessoal do aluno e eu não me envolver. Eu me envolvo. E eu acho que isso que é o meu maior diferencial como professora de idiomas. E é muito mais sobre a sua essência e o seu diferencial e como que você vai comunicar ele. Tem uma frase que eu gosto muito do Caíto Maia, que ele diz assim: saiba qual é o seu lugar na cadeia. E o que, que ele quer dizer com saiba qual é o seu lugar na cadeia? Ele quer dizer que onde que você é bom? Qual é o seu lugar? Se você é bom nisso, foca nisso e vai. Ponto. Não tenta ser igual ao outro ou ser parecido com o outro. Porque o professor de inglês está fazendo vídeos com dancinhas e apontando, então eu vou fazer isso também. Às vezes não é você. Então tá tudo bem. Tipo assim, se posiciona e se posiciona e aceita isso. Porque isso é a sua essência. Eu trouxe também aqui algumas marcas para a gente fazer algumas reflexões. Ai, meu Deus, vou dar uma corridinha agora, que eu acabei de ver o tempo. Uma coisa sobre as marcas. Como vocês sabem o que significa o símbolo da Apple? O porquê da marca da maçã mordida? Não. Alguém sabe? Não? O símbolo da Apple mostra a maçã mordida porque ele faz ele traz essa ideia do fruto do conhecimento, aquele fruto proibido da Bíblia, que você morde, e aí a fruta do conhecimento.
E interessantíssimo, né? E o Steve Jobs, quando ele criou a Apple, por muito tempo ele criava algumas coisas, uns panfletos, uns artigos nos jornais, e ele só ficava falando sobre o produto. O produto da Apple, sei lá, tem não sei quantos, o hardware, o software, megabytes e bibibi, bobobó, um monte de coisa. Ninguém entendia bulhufas. O que alguém entendia? Ninguém entendia nada. Aí, depois, o Steve Jobs, ele sai da Apple e ele vai para a Pixar. Quando ele saiu da Apple, foi para a Pixar, vocês conseguem imaginar, quando ele voltou para a Apple de novo, vocês conseguem imaginar como que ele conseguiu ganhar a atenção do público? Experiência do cliente. Mais alguém? Ele conseguiu ganhar a atenção do público porque ele aprendeu a contar histórias dentro da Pixar. Ele descobriu que contar histórias, você se conecta muito mais com o cliente do que falar sobre o seu produto. E aí veio esse slogan, Think Different. Storytelling, Diana, boa, é isso. Ele aprendeu que, através das histórias, as pessoas se conectam muito mais com você. Então, ele deixou de falar tecnicamente, ele deixou de falar sobre os produtos e ele começou a se conectar com o cliente dele. E aí veio o slogan Think Different. Essa outra marca aqui. Quando que a gente falava, ou quando a gente fala, vamos no McDonald's hoje? Vamos comer o McDonald's hoje? Meio estranho, né? Falar McDonald's. Quer dizer, não sei, pra mim é estranho falar McDonald's. Eu falava, sempre falei Mac. Vamos no Mac? Vamos ao Mac? A, a Sofia fez uma cara de quem já entendeu. O que é interessante? O Mac entendeu a sacada. E eles mudaram o nome da marca, das lojas inteiras deles. Por quê? Alguém sabe me dizer? Se conectar. Exato. Porque o Mac percebeu que ele se conecta com as pessoas e com o público deles pela palavra Mac, alinhamento, user experience, exatamente. E eles mudaram toda o nome deles aqui no Brasil. Então eles começam a falar a mesma língua. O Mac começa a ter essa aproximação com o cliente dele. Vocês sabiam que o único lugar no mundo que a Ray-Ban não é líder de mercado é no Brasil? A Chili Beans, eles têm 26% de market share. A cada 4 óculos de sol que eles vendem, que é vendido no Brasil, um é da Chili Beans. Vocês sabem por quê? O Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans. A Chili Beans, ela sabe se posicionar como marca, eles sabem contar histórias e eles sabem criar relacionamento com gente. Tem uma história que o Caíto menciona, que eles fizeram uma parceria com a Rita Lee. E eu não sei se vocês já ouviram falar, quer dizer, se vocês já ouviram, mas a Rita Lee falou assim: eu vi 4 vezes um disco voador. Eu já vi 4 vezes um disco voador, eu já vi 4 discos voadores. Algo assim. Quando eles fizeram a collab com a Rita Lee, o que a Chili Beans fez? Eles colocaram um disco voador nas hastes dos óculos. Gente, isso é sensacional para quem é fã de Rita Lee. Porque assim que eles viram o disco voador, eles tipo falaram: "Nossa, é isso, é a história". Então, o Caíto fala muito sobre contar histórias através de óculos e relógios. E é sensacional. Gente, se vocês puderem ver um pouco mais o trabalho dele, assim, é fantástico. O outro exemplo aqui é dessa Dileto, dessa sorveteria. Alguém se lembra dela? Alguém sabe o que aconteceu com ela? Cleide sabe, Cleide se lembra. Vocês se lembram dessa? Eu comprei um relógio, olha isso. Eu comprei um relógio deles que nem precisava só por causa disso.
Legal. Bom, a Dileto, gente, eles criaram uma história, uma narrativa, assim, linda, maravilhosa. Eles falaram que o gelato italiano, ele foi fundado pelo avô, que fazia sorvetes artesanais lá perto dos Alpes, e que aí que ele teve que vir para o Brasil e deixar tudo lá na Itália por causa da Segunda Guerra Mundial. Gente, vocês sabiam que a história é mentira? A história é falsa. Não existe essa história. Chocada. Pois é. E eles precisaram assumir isso. Então, assim, a conexão ela é forte, a história ela é muito forte, mas a gente precisa contar uma história de verdade, uma história verdadeira. Porque senão a gente está se conectando. Porque assim, vocês acham que depois que saiu nas mídias que Dileto não era nada sobre aquilo, vocês acham que o que, que os clientes fizeram? Eles continuaram comprando da marca? Isso gera uma disrupção enorme, é uma desconexão, é quase uma traição. Então, assim, contar histórias é importante, contar histórias sobre o seu produto, o seu serviço é super importante. A gente precisa criar conexão com o nosso público, mas precisam ser histórias verdadeiras. E por último, do exemplo, eu queria trazer aqui a Batio. Quem conhece a Batio? Quem já comeu sorvete, tomou sorvete lá? Enfim, opa, enfim, legal. Bom, vamos fazer um exercício rapidinho. Quando vocês olham para essa imagem, o que, que vocês pensam? O que, que vocês sentem? Quando vocês olham para essa imagem assim, o que, que remete a vocês? Em Fortaleza tem Batio. Qualidade. Uma casa. Uma casa. Interessante. Conforto. Sabor. Legal. De onde vocês acham que a Batio é? Tem lactose e açúcar. Itália? Itália? Itália. Vocês iam ficar chocados se eu falasse que a Batio é do Brasil? Que é uma empresa brasileira? A Batio é uma sorveteria, uma gelateria brasileira. O fundador dela é italiano. Mas olha que interessante, todo mundo acha que a Batio é italiana. Por quê? Por causa do nome. Então, assim, quando a gente descobre que é uma marca brasileira, você fala: "Ah, nossa, o quê? É, é um susto. Não sei dizer se é positivo ou negativo, mas é um susto. Mas o fundador da Batio, ele é italiano, ele veio para o Brasil, fez um trabalho voluntário, se apaixonou pela nossa cultura, ele voltou para a Itália, fez alguns cursos. E aí depois ele volta para o Brasil e abriu a primeira loja da Oscar Freire dele. Gente, a Batio para mim, e ainda mais o formato das letras, o nome, ali embaixo escrito gelato puro. Eu não sei se existia alguma sorveteria nesse estilo aqui em 2011, que foi a época que foi fundada a Batio. Mas vocês lembram quando eu disse que o produto ele não, só o produto ele não é um diferencial? Vocês lembram quando eu falei isso? Que não basta ser um produto diferente? Concorrente da Batio, aqui tem Yosen. Exato. Por quê? Porque aí começaram a surgir várias empresas, várias gelaterias parecidas, similares. Mas a questão é, por que a gente continua tomando Batio? E para mim, eu acho que a Batio ela já se consolidou como uma marca premium de sorvete. Então a gente não vai pelo sorvete, a gente não vai para tomar sorvete, gente, na Batio. Quer dizer, pelo menos eu não vou. Eu não vou gastar R$ 22 num copinho só pelo sorvete. Se eu tiver com vontade de tomar sorvete, eu vou tomar um no McDonald's ou enfim. Mas por que a gente vai na Batio? Eu acredito que é pela experiência como um todo. Então você vai chegar lá, vai ficar na filinha, aí você vai querer experimentar os sabores que tem lá para ver se tem algum diferente. Você vai se sentar naquela poltrona, naquele ambiente que tem todas aquelas luzes quentes, aquelas cores, aquele piso ali que imita madeira. É toda uma experiência. O atendimento também. Diana falou uma coisa interessante: Starbucks, ter a experiência de um nomezinho no copo.
Exato. Então, essa experiência. E falando sobre experiência e atendimento ao cliente, eu trouxe aqui uma coisa real que aconteceu comigo. Eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu fui fazer um agendamento para fazer corte de cabelo. E aí eu mandei uma mensagem aqui para a pessoa falando: bom dia, eu vou chegar um pouco atrasada, posso remarcar? Consigo marcar, tal? Eu pedi uma mudança de horário. E a pessoa escreveu assim: boa tarde. A Ana não tem horário disponível para tarde. Ela tem 9h30 e 10h. E eu falei assim: bom, a minha reunião começa às 9h30 e vai até às 10h30. Consigo chegar aí às 10h40, 10h40. Dá? A pessoa só escreveu assim para mim: ela tem cliente às 11h. Com isso vai atrasar a cliente. Gente, assim, eu como cliente eu já tinha desistido de verdade de cortar cabelo e fazer qualquer coisa nesse salão. E além de tudo, eles ainda me mandam uma mensagem robotizada falando: confirmação do agendamento. Aí eu falei: bom, deixa pra lá, não vou fazer. O que eu quero falar sobre atendimento? O atendimento ele é super importante, tanto na pré-venda, quando a gente é professor particular, a gente faz todo o processo. A gente faz o atendimento com o cliente, a gente mostra o serviço, a gente fala os nossos diferenciais e a gente também faz o pós-venda. Aí o pós-venda começa a gente como professor. Então, assim, ele é super valioso, porque é isso que vai fidelizar o nosso cliente. Então, eu aposto que se você já foi mal atendido ou mal atendida em alguma loja, muito provável que você não voltou mais. Então, quando a gente fala sobre venda, se você é um professor particular, igual eu falei, né? Você faz tudo. Então, você fala com o interessado, você faz a qualificação, você apresenta o seu produto, o seu serviço, aí você faz o fechamento. Depois do fechamento, aí você começa de fato as aulas, né? E, meu, legal, bacana, a gente fechou o cliente, uhul, felicidade. Aí, quando o cliente chega no pós-venda, que é quando você começa a engajar, interagir com ele, legal, bacana, outro processo. Só que aí vocês lembram do ecossistema que eu falei lá no início, sobre alinhamento de comunicação? Então, assim, não adianta você saber fazer uma venda super bem feita, e aí chega lá como professor, e essa comunicação tá meio desalinhada, assim, meio falha. Porque aí o cliente vai falar assim: nossa, mas parece que eu falei com outra pessoa. Parece que eu conheci uma Bruna no processo da minha compra e estou tendo aula com uma Bruna terceira. Nossa, desconexão, desengajamento. Então, o que eu quero dizer? Na verdade, para finalizar, né, eu queria enfatizar que as pessoas se conectam com as pessoas. A gente precisa se conectar com as pessoas. E não pelo produto ou pelo serviço. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha trazido muitos insights para vocês e que façam vocês refletirem sobre a marca de vocês, sobre o negócio. E aqui são os meus contatos, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, no Instagram, tem um QR Code aqui e fico à disposição. Muito obrigada. Só uma dúvida, gente, desculpa. Será que a gente tem tempo ou não tem tempo? Oi, professora. Legal. Tem sim, tem sim. Tem? Tem Alguém tem? ainda, só para confirmar, tem 15 minutos ainda. Ai, que legal. Gente, alguém tem alguma dúvida? Ai, obrigada, André. Fico feliz. Que bom. Muito obrigada, gente. Acho que temos alguma dúvida? Acho que não, acho que não. Bom, mas se vocês tiverem. Ah, como que eu aprendi tanto sobre o assunto? Sofia, eu estudei, como eu disse, né? Eu precisei estudar sobre marketing, sobre vendas, sobre branding, comunicação, e aí uma coisa meio que vai puxando a outra. Mas assim, o que que eu digo para você? Tem pessoas muito legais na área para você seguir. Tem uma moça que se chama Deia Buriti. Ela fala sobre arquétipos de marca, em específico. Tem o Paulo Cuenca, que fala sobre marketing de conteúdo. Tem a Ana Couto, que ela é referência em branding aqui no Brasil. Tem um podcast novo do Caíto Maia com Joel J. Então, assim, assista que tá sensacional.
Tem livros também, tem um livro muito interessante que se chama O Herói e o Fora da Lei, que fala também sobre arquétipos, que é bem interessante. Tem um livro também chamado Story Brand e Storytelling. Enfim, é isso. Paulo Cuenca é excelente. Também gosto muito do Paulo Cuenca. Ele é muito bom. E é isso, gente. Obrigada. Gente, muito Pode obrigada. repetir o segundo nome, por favor, que você falou depois de Ideia Buriti? Paulo Cuenca? Não, acho que é uma moça que fala sobre Ana arquétipos. Couto. Ah, não, a Deia Buriti fala sobre arquétipos. Ana Couto fala sobre branding. Ah, tá. Obrigada, viu? Nada. Alguém me perguntou aqui se eu dou mentoria de marca para professores. De marca não exclusivamente, mas a gente dá mentoria, eu dou mentoria para professores, sim, para ajudar nessa parte de estrutura, de como começar o negócio, encurtar um caminho que eu fiz e que tive que aprender tudo do zero. Gente, é isso, acredito que seja isso. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, acompanharam a live, a palestra. E é isso. Um super beijo.